trabalho, ou que o profissional tem uma amplitude de visão muito ampla, tá? E muito significativa na instituição toda. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu posso ter um enfermeiro dentro de uma unidade de terapia intensiva, que ele chega de manhã, recebe plantão, vê todas as necessidades da unidade, cumpre a rotina, lá no final do plantão, repassa o plantão e vai para casa. No outro dia, ele vai chegar e vai novamente receber o plantão, ver as necessidades da unidade, executar a rotina e ir para casa. E isso ele cria uma robotização do cuidado. Então, se o enfermeiro ele tem uma visão maior do que execução de rotina, ele vai ter um olhar diferenciado. E aí, não necessariamente esse enfermeiro precisa ser um gestor para ter esse olhar diferenciado. Mas, obrigatoriamente, o enfermeiro gestor, ele tem que ter esse olhar diferenciado. Porque é ele que vai dar os ajustes, ele é que vai ter pensamentos inovadores para poder falar, a gestão do tempo da minha equipe tem que ser melhorada. Eu tenho que ter um plano de melhoria direcionado para esse fim. Então, é assim, muitas pessoas pensam assim, Márcio, quando você fala de enfermeiro gestor, você está falando de um cargo específico. Não, de jeito nenhum. O enfermeiro gestor, ele tem que ter um enfermeiro o cargo enfermeiro, tá? Seja ele enfermeiro de uma unidade de atenção primária, seja ele enfermeiro de uma terapia intensiva, seja ele enfermeiro de uma unidade de AVC, ele tem que ter o conhecimento de gestão, para ele poder ter um pensamento e um olhar diferenciado na sua rotina de trabalho para fazer ajustes e ter indicadores melhores. Eu vou falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem qual é a necessidade que hoje o mercado grita. A verdade é essa. Né? Porque cada vez mais as instituições elas estão buscando profissionais que tenham essa amplitude de visão, que tenham esse olhar diferenciado. E aí, infelizmente, ou felizmente, pensando de outro ponto de visão, esse profissional ele tem que ter um nível de capacitação e buscar essa capacitação continuamente. Senão, ele não vai ficar no mercado. A verdade é essa. E aí, quando a gente pensa em por que se tem que ter conhecimento de gestão? E por que a instituição tem que ter política de gestão? E por que o colaborador tem que ter conhecimento de gestão? Né? Então, assim, tudo que você faz no seu cotidiano, seja você um colaborador executor, um enfermeiro assistencial propriamente dito, ou seja você de uma chefia imediata, um gerente, tá? Ou um coordenador, ou seja você da macrogestão. Tá? Se você não tiver conhecimento de gestão, se você não souber fazer política de gestão, o que vai acontecer é que a condução dos processos de trabalho, eles não vão ocorrer como deveria. E, casado a isso, não vai acontecer desenvolvimento de pessoas. Então, se eu não tenho condução de processo de trabalho adequado, nem eu tenho desenvolvimento de colaboradores, isso vai ser o caos. Tá? Porque não vai acontecer o que deveria ocorrer para se ter melhora de indicador, para se ter qualidade, para se buscar excelência. Então, ou a gente tem a extrema necessidade de conhecer gestão e realmente implementar e efetivar a gestão no setor que você trabalha, ou então nós não vamos sair da mediana, ou nós vamos ficar sempre abaixo da mediana. É por isso, por essa necessidade de condução de processo, por essa necessidade de desenvolvimento de pessoas, que a gente tem que conhecer gestão. E não é somente o gestor. Tá? Quem tem que conhecer gestão, com certeza absoluta, são os colaboradores. Para poder, junto da gestão, fazer com que tenha escalada para alcance de excelência. E aí, e por que isso? Porque o mercado, porque o cliente, porque eu, colaborador, porque eu, gestor, eu tenho a necessidade
de sempre buscar um plus. O amanhã tem que ser melhor do que hoje. Tá? E quando se fala gestão financeira, é complexa. Quando se fala gestão de organizações, de projetos, é complexo. Mas não existe nada mais complexo do que a unidade hospitalar. Todos, sem tirar nenhum, todos os autores, quando eles falam de gestão do setor saúde, eles falam como algo de alta complexidade. Tá? Você trabalha 20 anos, 30 anos no hospital, ou no setor saúde, desculpe, você trabalha 20 anos, 30 anos, e você pensa que conheceu, e no outro dia acontece um problema, acontece uma complexidade, que você vai ter que buscar uma forma de gerenciar aquilo. Então, o setor saúde, ele não é realmente, o setor saúde não é para principiante. Né? O setor saúde requer amplo conhecimento. Eugênio Vilaça, um dos grandes sanitaristas do Brasil, ele diz assim, ele diz que não se faz saúde só com boa vontade, nem com pouco conhecimento. Então, ou se casa amplo conhecimento do setor saúde e boa vontade, e aí nesse amplo conhecimento tem que se ter conhecimento de gestão, não só conhecimento de terapêutica para pacientes, mas tem que ter realmente um conhecimento de gestão para ter esse casamento, né? Ter conhecimento, um amplo conhecimento do setor saúde e boa vontade. Então, gestão também não se faz com boa vontade. Ah, eu vou ser um bom gestor. Você não vai ser gestor. Se você não tiver conhecimento técnico, não vai acontecer, tá? E aí, de uma forma geral, o que é que a gente pensa em gestão, né, do setor saúde? Por que é que eu vou repetir muito isso para poder vocês que estão participando dessa mesa terem um conhecimento do que eu vou falar? O gestor, o conhecimento de gestão, das ferramentas de gestão, não devem e não podem ficar só com o gestor. Ou os colaboradores vão ter esse conhecimento, ou os colaboradores vão desenvolver esse conhecimento, ou então a instituição ela não vai ter o ganho de competência, o ganho para se buscar excelência, porque somente um ente da instituição tem esse conhecimento de gestão, no caso, o gestor. Então, eu costumo e falo sempre, quando eu tenho momentos como esse, que o conhecimento de gestão obrigatoriamente tem que ser da equipe toda. Tá? É assim, gestão de material. Será que o enfermeiro, o operacional, o enfermeiro da clínica médica, o enfermeiro da UCE, ele tem que ter conhecimento de gestão de material? Ou ele pode usar quantas luvas ele quiser? Ou ele pode usar quantas seringas ele quiser? Tá? Sem controle nenhum. Será que isso não vai repercutir no final do ano? Será que isso não vai repercutir lá na gestão de recurso financeiro? Gestão de equipamentos. Será que realmente uma clínica médica tem a necessidade de ter backups de equipamento? Quantos backups? 2 equipamentos? 3 equipamentos? Gestão de estrutura. Será que a estrutura de enfermarias, será que a estrutura de equipes está condizente com o meu dimensionamento do que a minha unidade está precisando? Né? E aí, pessoal, vem uma coisa interessantíssima. Gestão de processos. Ou o setor saúde, as unidades assistenciais, direcionam força de trabalho e força de desenvolvimento para começar a fazer modelagem de processo, ou a gente não vai ter um ganho significativo. Tá? Todas as unidades de saúde que fizeram gestão por processos, gestão de processos, todas, sem tirar nenhuma, tiveram um ganho gigantesco de qualidade. E algumas estão alcançando a excelência. Porque o processo de trabalho, a equipe toda tem que saber qual é a modelagem do processo de trabalho. E essa modelagem do processo de trabalho, esse afinamento, é que vai dar um direcionamento para se buscar melhores resultados.
Gestão de recursos financeiros. Tem muita gente que pensa assim, isso eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um enfermeiro operacional, eu sou um enfermeiro assistencial. O meu papel é de ter um manejo com o paciente. O meu papel é de prestar o ato do cuidado com o paciente. Essa história de gestão de recursos financeiros tem que ser o gestor. Negativo. Ou a equipe toda vai abraçar o conhecimento de gestão para se ter um ganho maciço na instituição, ou somente o gestor, ou somente o chefe imediato tendo esse conhecimento, pode ser que os resultados não sejam aqueles que ele busca. Né? Então, isso tem que ser repensado. Tá? Gestão de indicadores. Lembram daquele enfermeiro que eu falei no início da minha fala? O enfermeiro chega, recebe plantão, executa a rotina, repassa o plantão, vai embora. Esse enfermeiro, ele não tem gestão de indicador. Por quê? Porque ele vai cair numa robotização de execução. Essa robotização de execução vai fazer com que ele não tenha dados, com que ele não consiga mensurar qual é a melhoria, qual é o ponto de ajuste, qual é a etapa do processo, lá na modelagem do processo, na gestão de processo que nós falamos, que precisa de ajuste, que precisa de melhoria. Quem dá isso é a gestão de indicadores. Então, é assim, existe a extrema necessidade que cada um do setor saúde, cada profissional, a equipe multiprofissional, né, os profissionais da assistência, os colaboradores que estão em cargos de gestão, tenham conhecimento de gestão, dessa amplitude de política de gestão. E aí tem uma coisa interessante. Você diz assim, Márcio, tem muita gestão, né? Gestão de material, gestão de equipamento, gestão de modelagem de processos, que são os processos, gestão de processos, gestão de indicador, gestão do tempo. Quantas e quantas vezes, né, se já tiver algum profissional já graduado que está assistindo essa mesa, quantas e quantas vezes não se chegou no final do dia e se pensou assim, puxa vida, eu poderia ter trabalhado mais. Puxa vida, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Ou então, eu trabalhei muito, mas tenho a sensação de não ter produzido muito, né? De não ter tido resultado. Isso é gestão do tempo. E aí, às vezes, você passa anos sem fazer gestão do seu tempo como profissional ou como gestor. E isso é um prejuízo enorme para a instituição. E um prejuízo enorme para o profissional também, né? Então, política de gestão, o conhecimento de gestão, ele é crucial. Mas ele é crucial não é só para a instituição, não. Ele é crucial para o colaborador, tá? Porque ele vai chegar ao final do dia, ele vai se sentir completo. Ele vai se sentir que ele desenvolveu um trabalho que teve resultado, tá? E é isso que a gente busca. E é isso que a gente realmente tem esse pensamento que os profissionais do setor saúde, os profissionais que devem sair da nossa instituição de ensino, têm que ter esse conhecimento, essa amplitude de visão. Tá? E aí, onde é o encontro de toda essa gestão? Todos os nossos softwares existentes, o nosso NTI, né, as nossas tecnologias do setor saúde, nada disso acontece sem pessoas. Então, para eu ter uma boa gerência em todos aqueles pontos que nós falamos anteriormente, nós temos que ter o encontro das gestões. E esse encontro na gestão acontece aqui. Não tem como eu ter indicadores bons se eu não trabalhar meus colaboradores. Não tem como eu ter gestão de material boa, efetiva, sem desperdício, se eu não trabalhar meus colaboradores. Então, a gestão de pessoas é lá, é nessa gestão que tem o encontro de todas as gestões. Então, eu tenho que trabalhar e eu tenho que despertar a necessidade do processo de mudança no meu colaborador. E isso não se faz
como um cão de guarda, não. Obrigando, brigando, oprimindo, pressionando, cobrando demais, acima da conta. A gestão de pessoas se faz com inteligência. A gestão de pessoas se faz com a possibilidade do despertar do processo individual de mudança em cada colaborador. É esse ganho que a gente quer. Tá? E é isso que a gente acredita que tem essa mudança no modo de pensar do colaborador, que faz com que ele busque executar os processos de trabalho de forma que devem ser. Então, o encontro de todas essas gestões é aqui, na gestão de pessoas. É isso que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês entenderem. E aí, esses colaboradores, como é que eu vou fazer gestão de pessoas se a minha instituição ela coloca qualquer pessoa ou qualquer colaborador em qualquer local, em qualquer setor? Se eu não correr, se eu não direcionar que minha instituição faça gestão por competência, aí a gente vai ter que correr mais, a gente vai ter que trabalhar mais. Então, essa gestão por competência, eu vou ter a possibilidade de colocar uma pessoa, entre aspas, certa, no local certo, e com as competências direcionadas para aquele cargo. Né? Só para vocês entenderem. O que é competência? Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu tenho que ter uma pessoa que tenha conhecimento, que ele sabe o que tem que ser feito, tá? Eu tenho que ter uma pessoa naquele setor, só para vocês entenderem, dentro da UTI, eu não tenho condição de ter uma pessoa que tenha conhecimento só de clínica médica. Ele tem que ter conhecimento de terapia intensiva. Então, é esse conhecimento. Ele tem que saber o porquê e ele tem que saber qual é e como é que deve ser feito aquele procedimento dentro de uma unidade de terapia intensiva. E não só isso. Ele tem que ter habilidade. E não só isso. Ele tem que ter atitude. Ele tem que ter determinação. Ele tem que querer fazer. E aí vem o grande pensamento, né? Essa é a grande problemática. Infelizmente, as nossas instituições, existe a necessidade, houve a abertura de uma vaga em um determinado setor, e às vezes a gente não tem na instituição a colocação, a escolha, né, o processo direcionado para poder suprir aquela vaga que foi aberta por competência. E aí a gente pega, não qualquer um, mas a gente pega um colaborador que não tem a competência devida e coloca naquele local que abriu uma vaga. E aí não dá certo. E para dar certo, às vezes a gente tem um tempo de treinamento e e um valor de investimento naquele colaborador que vai ter um prejuízo significativo de tempo e um prejuízo financeiro para a instituição. Então, é assim, se no momento da seleção, essa seleção fosse por competência, com certeza as nossas instituições estariam num patamar de excelência muito maior do que se está hoje. E aí, assim, para se ter um direcionamento para um cargo devido, tem que ser por competência. E aí, para quem está escutando a gente agora nessa mesa, competência não cai do céu, tá? Competência ela tem que ser buscada. Conhecimento tem que ser buscado, habilidade tem que ser buscada, e a atitude tem que ser treinado. Você tem que ser proativo. Tá? Então, é assim, nós temos a necessidade de ter competência nos nossos cargos. Porque, para você buscar essa gestão, para poder você mudar a rotina e alcançar melhores resultados, a gente tem que ter competência. Tá?
Como é que se faz essa operacionalização de competência? Primeira coisa, você vai ter que definir, mapear a competência dentro da instituição. Qual é a competência que eu quero de um enfermeiro de operacional da agência transfusional? Qual é a competência que eu quero de um enfermeiro de UTI? Qual é a competência que eu quero de um enfermeiro de uma UCE? De um enfermeiro de uma clínica médica? E aí, assim, depois que você desenhar, mapear as competências, você vai ter um perfil de competência. A competência desse cargo é essa daqui, tá? Então, você identifica a competência, e em cima dessa competência, como é que você vai identificar essa competência? Pelas tarefas, pelas rotinas que aquele cargo requer, tá? Então, depois que você definiu as rotinas, as tarefas diárias, você vai definir a competência daquele cargo, tá? E aí, o que é que se vai fazer? Quando você, se a sua instituição que você vai trabalhar, ou se a sua instituição que você já trabalha, ela não trabalha por competência, tá se tendo um prejuízo. Por quê? Porque se ela já tivesse colaboradores escolhidos por competência, aquele cargo já estariam com poucas lacunas de execução do processo de trabalho. E qual é o ganho nisso? Para a gente trabalhar com seleção por competência. Porque na hora que você vê os gaps de treinamento, né, as lacunas de necessidade de treinamento, se a sua equipe tem muita necessidade de treinamento, quer dizer que esses cargos, eles foram ocupados por colaboradores que tinham um certo nível de conhecimento, logicamente, mas que não tinham a competência devida para o cargo. Tá? Então, mas, Márcio, como é que eu vou fazer isso? Se a minha instituição que eu trabalho, ou se a instituição que eu faço parte, ela não teve um processo seletivo por competência? Então, a gente vai ter que, primeira coisa, mapear as competências, que esse exercício, essa atividade é feita levantando as tarefas diárias de cada cargo, e aí, depois que você definir competência, você vai ver as lacunas de necessidade de treinamento. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos desenvolver aqueles colaboradores naquelas lacunas de treinamento que nós vimos que, para eu ter competência para aquele cargo, eu preciso de determinados treinamentos. E aí, a instituição que a gente trabalha vai ter um ganho. E vocês podem até pensar assim, mas, Márcio, só quem faz isso é o gestor. Negativo. Negativo. Se o colaborador daquele setor específico vê essa necessidade e tem conhecimento de gestão, ele pode definir, mapear competências. E aí, o setor que ele trabalha vai ter ganho, e o setor que ele trabalha vai começar a melhorar os indicadores, e o que vai acontecer? Os demais setores não querem ficar para trás, vão correr atrás e vão acompanhar. Então, a instituição toda vai ter um ganho. Tá? Qual é a vantagem dessa busca de definir competências por cargo, né, por setor? Resultados alcançados, os resultados vão ser melhores, recrutamento vai ser melhor. O recrutamento de novos colaboradores vai ser muito melhor, porque eu vou direcionar, eu quero um colaborador com essas competências para esse cargo. Né? Vai ter minimização de tempo empregado e custo operacional para se melhorar a minha equipe. Né? Clima organizacional, uma coisa incrível. O clima organizacional, ele influencia indicador, ele influencia resultado. Né? Se você não tem um clima organizacional saudável, o resultado não vai chegar tão facilmente, porque vai ter muita discussão interna no setor, e isso vai prejudicar os indicadores. Né? E vai se ter a possibilidade de promoção de justiça no setor, no trabalho, muito mais facilmente. Porque quem tem competência para tal cargo, nos processos seletivos internos, os ganhos são maiores. Né? Como é que tem algumas ferramentas que eu vou falar para vocês agora, e essas ferramentas, elas dizem muito da instituição. Porque se a instituição ela está num patamar diferenciado de demais instituições da mesma área daquela instituição, no mercado, isso quer dizer
que eles estão trabalhando em gestão, a equipe toda, todos os colaboradores. Tá? Porque não tem resultados sem ter gestão. Resultados não caem do céu. Tá? Se os seus indicadores da sua instituição são bons, são fortes, são concretos, quer dizer que está havendo gestão na sua instituição. Não tem resultados ao acaso. O acaso não traz resultados permanentes. Não traz. Tá? Essa ferramenta, a avaliação 360 graus, ela dá a possibilidade do gestor e da equipe se conhecer. E uma coisa muito, muito importante, essa avaliação, ela faz com que o gestor, ele tenha um retrato fiel da sua equipe. E ele faça direcionamento de plano de desenvolvimento individual para o colaborador A, para o colaborador D, para o colaborador E, especificamente. Por quê? Porque essa avaliação, ela é individualizada, ela é uma avaliação global, por isso que tem esse nome de 360 graus, porque ela faz um giro completo. Só para vocês terem ideia, o porteiro avalia, um exemplo, o porteiro avalia o diretor do hospital, tá? E coloca na visão do porteiro quais os pontos fortes, quais os pontos fracos e quais as oportunidades de melhoria que aquele colaborador necessita. Então, se tem um ganho muito grande. É uma avaliação holística, o todo, tá? Tem uma amplitude de avaliação significativa, ela é multidirecional, porque cada um avalia o outro em setores diferentes, tá? E ela faz com que tenha um rompimento da forma tradicional de avaliar, porque ela é muito mais ampla. Tá? Então, a avaliação 360, ela, para a instituição, e aí é o ganho de quem sabe fazer gestão, ela tem a possibilidade do chefe imediato, do gestor, dar direcionamento de força de trabalho e direcionamento de plano de melhoria setorialmente e individualmente. Então, é um ganho significativo. Né? E aí, por que a gente está falando especificamente dessa estratégia, dessa metodologia? Né? Gestão estratégica, ela faz com que haja um conhecimento da gestão estratégica por setor, tá? É um instrumento já padronizado, é um instrumento já calibrado, tá? Ele está provado cientificamente que ele tem um retorno de gestão gigantesco, tem um crescimento institucional muito bom, e não é uma avaliação para se falar mal do colega de trabalho, é uma avaliação para se ter crescimento institucional. Né? E aí fortalece setorialmente e intersetorialmente se tem um ganho gigantesco. Tá? Não é uma avaliação feita por um grupo de colaboradores, e sim pelo corpo funcional todo, e tem um foco específico. Eu vou melhorar meus colaboradores. Por quê? Porque os meus colaboradores é que fazem a gestão, todas as gestões. Todas as gestões são feitas por pessoas. Né? Ferramenta de gestão. Algumas ferramentas. Né? Pesquisa de clima organizacional. Uma boa instituição, uma instituição séria, uma instituição que quer ter resultados, ela tem que saber como é que está seu clima, ela tem que saber como é que está a visão do colaborador. O que é que o colaborador acha da instituição? O que é que o colaborador acha de trabalhar naquela instituição? Então, a pesquisa de clima, ela é fundamental. Tá? Tem que se ter essa avaliação que nós falamos agora, 360, e urgentemente, se tiver algum profissional de saúde já graduado aqui na nossa mesa, assistindo nossa mesa, e se a instituição que você trabalha não tiver implantado modelagem de processo, gestão por resultado, você tem que começar a despertar isso na sua chefia imediata. Não existe desenvolvimento institucional se uma instituição não tiver modelagem de processo.
Os colaboradores, existe a necessidade extrema de todos os colaboradores saberem qual é o modelo de processo, como funciona a sua tarefa de trabalho, na modelagem de processo. São essas etapas do processo que vão fortalecer o meu resultado final. Que são resultados. Não tem como eu ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. É impossível. Tá? Então, se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que pensar fora da caixa. E aí eu tenho que fazer a modelagem de processo. Eu tenho que saber como é, quais etapas e onde são os pontos críticos, onde tem possibilidade de risco, né? Onde tem lacuna no processo para eu poder alcançar o resultado. E eu só vou ter conhecimento e visualizar isso se eu fizer modelagem de processo. Né? Ferramentas de gestão por resultados. FCA, e aí cada etapa, cada resultado alcançado, eu tenho que ir para o FCA. Eu tenho que saber qual foi o fator, o que foi que ocorreu, qual foi a causa, o que é que levou eu a alcançar esse fator. E a ação, o que é que eu vou fazer para eu ajustar essa minha caminhada, porque o resultado não foi o que eu quis. Tá? Eu tenho que ter ferramentas como Canvas, né? Canvas não é tão velho, é de 2000, mas eu tenho que ter essa ferramenta porque ele me dá a possibilidade da instituição e do setor saber qual foi o resultado entregue para o cliente. Tá? O que foi que ocorreu para eu poder ter esse resultado. Então, o Canvas te dá a possibilidade de você visualizar isso. Ele pega o teu processo, ele pega o teu resultado e coloca no teu visual. Então, você tem uma interpretação mais apurada. Análise SWOT, essa análise ela é feita para você, para a instituição e para o setor, saber quais as suas fragilidades, saber suas oportunidades. Tá? E uma coisa crucial, gestão do tempo. E eu não vou dar uma de cavaleiro do apocalipse aqui, não, mas para os estudantes da área de saúde, eu queria que vocês não lembrassem muito dessa minha fala. Mas, porque se vocês não lembrarem dessa minha fala, vocês vão ter feito diferente. Mas, muito provavelmente, muitos de vocês que estão participando dessa mesa, vocês vão chegar no final do dia, quando vocês estiverem já formados e trabalhando, né, já executando a profissão, muitos de vocês vão chegar no final do dia e vão dizer, puxa vida, eu acho que eu não fiz nada. Ou, puxa vida, eu trabalhei tanto e eu acho que eu não fiz nada. E aí, essa danada aqui da gestão do tempo não está sendo executada, né? Não está sendo buscada. Isso é um prejuízo muito grande. E aí, assim, pessoal, para eu poder melhorar resultado, para a instituição melhorar resultado, não tem 8 caminhos. O caminho é gestão. Tá? O caminho é ter gestão e todos esses pontos que eu falei para vocês têm que ser executados. E não se faz isso não cai do céu, isso não se faz com boa vontade. Isso tem que ter conhecimento. Quais as potencialidades que podem ser verificadas? Né? Sistema de pesquisa, avaliação, tem que ter cultura de feedback funcional, o colaborador ele tem que ser avaliado, você tem que ter autoavaliação mensal, a sua chefia imediata tem que fazer feedback em você, tá, como colaborador. Possibilidade de ascensão, política de benefícios, a instituição tem que ter, se tem essa potencialidade da instituição, mecanismo de gestão participativa, reuniões, não são seminários, reuniões com direcionamento de execução. A reunião curta, reunião direcionada e que se tenha resultado daquela reunião na próxima reunião.
abordagem multiprofissional, né? Disseminação de cultura de valor. A instituição, os colaboradores da instituição têm que ter muito claramente quais são os valores, quais são os princípios da instituição. E instrumento de remuneração variável. Tem que se ter políticas de ganhos, né? Políticas de incentivo. Márcio, como é que você faz isso numa situação tão delicada? Todas as grandes instituições que querem realmente sair um pouco do padrão, um pouco da série, elas têm que ter essas potencialidades, né? E algumas oportunidades de desenvolvimento, processo de comunicação interna, todas as instituições, principalmente do setor saúde, têm falha de comunicação interna, gigantescas. Então, tem ferramenta de gestão para se apurar isso. Quando você faz modelagem de processo, os ruídos de comunicação interna, eles diminuem. Porque você vai ter um padrão para seguir, você vai ter um padrão para buscar, né? Programa de qualidade de vida no trabalho, ampliação, adesão de educação permanente, fundamental. As lacunas de treinamento, ela tem que ser vista continuamente. Processo de avaliação qualitativa da educação permanente também, né? E aí, assim, pessoal, no meio dessa nossa caminhada de fortalecimento de gestão, e no meio do caminho apareceu o quê, né? Apareceu a danadona da Covid-19, que eu falei dela eu tive uma fala sobre perspectivas, e a gente não chamava nem Covid-19 ainda na época, em fevereiro. Né? Em fevereiro, na Católica, a gente falou sobre isso. E eu desenhei uma coisa muito feia no dia que eu tive essa fala, lá no auditório Raquel de Queiroz. Mas ela veio 300 milhões de vezes pior do que eu falei. Em fevereiro a gente não tinha nenhum caso no Sertão Central. E a gente falou isso, e apareceu a Covid no meio do caminho. Para poder falar, ou você tem gestão, ou então eu vou botar o seu setor saúde de cabeça para baixo. Foi isso que a Covid fez. As unidades de saúde que tinham gestão, não é que não tiveram problema, não, tiveram muitos problemas, mas elas conseguiram, com muita dificuldade, ter rearranjos durante a caminhada. Mas a unidade de saúde que não tinha gerenciamento da unidade de saúde por gestão, todas aquelas gestões que eu falei para vocês, sofreram. A Covid fez isso, né? E aí, isso passou para quê? Passou para o profissional e passou para a estrutura. Crise de medo, pânico, crise de material, crise de equipamento, crise de desinformação, crise de absenteísmo devido ao adoecimento, crise de estigma, crise de orçamento. Quem não tinha gestão, ou quem fazia gestão, mais ou menos sofreu tudo isso de uma vez só. Ah, Márcio, então teve unidades de saúde que não tiveram essa crise? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que teve unidade de saúde que teve condições operacionais de rearranjos, de discussão técnica, de gerenciamento de toda essa crise, que conseguiram caminhar durante a crise da pandemia, né? Mas essas crises todas estavam presentes, sim, com menos intensidade, né? E no pós-pandemia, crise de supressão de demanda, e isso no intra e no pós, e várias outras crises, né? E é assim, pessoal, gestão é isso daqui. Que deve ter uma formatação, deve ter tido um erro, mas o caminho se faz ao caminhar. Então, gerência é isso. Você vê a necessidade do ajuste, vê a necessidade de melhoria, vai lá e faz o direcionamento de ajuste e melhoria. E por isso, pessoal, é isso que eu sempre digo, vamos para frente, tá? Vamos para frente. Queria agradecer, né, essa fala com vocês, e vou repassar para nossa convidada, né, nesse segundo momento, que é a enfermeira Thaís Pinheiro Maia de Queiroz, né? Ela é uma egressa do nosso curso, tem residência multiprofissional,
em saúde da família. Eu tenho certeza que essa residência multiprofissional deu deu um direcionamento para ela nessa visão de gestão, né? Então, ela passou no processo seletivo para ir para o regional do Cariri. Lá ela teve como enfermeira assistencial da unidade de cuidados especiais, o CE, e aí tinha necessidade, né, de ver a mãe, de ver os pais, de retornar para a família aqui, retornou para o Sertão Central. Foi convidada para vir para o Sertão Central porque ela estava se destacando lá no Cariri. Vem aqui porque aqui você vai ser mais importante. Então, veio inicialmente para fazer parte da equipe do Sertão Central, e na hora que ela chegou, se viu que ela tinha uma visão diferente. Foi convidada para ser coordenadora da clínica médica e coordenadora da UCE. Foi uma coordenadora com destaque, né? E aí houve sim esse destaque da Thaís como coordenadora da clínica médica e de UCE, e não se contentando, passou agora para ser coordenadora da agência transfusional do Hospital Regional do Sertão Central. Então, eu vou passar agora a fala para ela, que ela é uma egressa do nosso curso, e ela vai repassar a vivência dela em relação à gestão da agência transfusional. Thaís, obrigado por você ter aceitado o convite, e você pode dar continuidade aqui conosco, tá? Na nossa mesa. Thaís? Thaís está me comunicando agora que o computador dela, a internet está com probleminha, e aguardem só um minutinho que ela vai fazer um novo acesso, tá?
Bem, pessoal, nossa convidada está com os probleminhas da internet. Aguardem só mais uns minutinhos, tá? Que ela está tentando resolver para a gente dar continuidade. Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Está me escutando, Estou sim. Estou sim. Se você quiser dar prosseguimento, você já foi apresentada, devidamente apresentada. Você pode dar prosseguimento, amiga. Certo. Ok, vou iniciar, tá? Fique à vontade. Bruno, vem cá. Bruno, não. Bruno, deixa eu só. Certo. Pronto, eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá. O computador deu um probleminha aqui, junto com a internet. Sem problema, amigo. E agora vai dar certo. Como o Márcio, né? Eu acho que o Márcio já me apresentou aí. E aí, eu sou Thaís, né? Me apresentando novamente. Sou enfermeira, né? Coordenadora da Agência Transfusional do HRSC. E aí, estou aí quase um ano, né, na gestão da agência transfusional. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, assim, do que é a agência, né, que às vezes a nossa formação a gente desconhece um pouco do que é a agência transfusional, e o que é que uma enfermeira coordenadora, né, o que é que faz na gestão de uma agência transfusional dentro de um hospital de nível terciário.
E aí, pessoal, eu trouxe aí para vocês, assim, para a gente conhecer um pouquinho, né, o que é uma agência transfusional, porque a gente acaba conhecendo muito, né, os Hemócis, né, o Hemocentro Regional, o Hemocentro Coordenador, que fica em Fortaleza, e a gente acaba não conhecendo muito as agências e qual é o papel da agência transfusional dentro dos hospitais, né? E, assim, a responsabilidade da agência transfusional é de armazenar hemocomponente, é de realizar testes de compatibilidade entre o doador e o receptor, e também de assumir esse papel no apoio à transfusão desses hemocomponentes. Thaís deve estar com algum problema na internet, porque realmente ela saiu novamente, tá? Estou tentando aqui falar com ela para a gente poder restabelecer conexão. Só um minutinho, pessoal.
aguardando a nossa convidada reconectar, pessoal. Aguardem mais um minutinho, por favor. Thaís, seja bem-vinda. Pode ficar à vontade aí.
Bem, eu queria só comunicar a vocês que eu acabo de receber uma mensagem da Thaís. Realmente a internet dela não está auxiliando, ela conecta e a internet não sustenta a conexão, ela realmente não vai poder, né? Ela acha que não vai ser uma apresentação legal devido a esse problema de conectividade. Pediu para eu pedir desculpa a todos e se colocou à disposição para outros momentos, né? Mas aí a gente vai dar continuidade aqui. Para os presentes que tiveram a oportunidade de escutar a fala inicial, a gente fica à disposição para se colocarem, fazer alguma pergunta, ou se na fala anterior ficou alguma dúvida, a gente vai ter a mesa redonda somente comigo, e aí eu fico à disposição vocês queiram, é, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento, né? É importante. Só uma dúvida minha. Tem algum graduado já aqui conosco hoje ou não? E também estou à disposição para algumas perguntas ou alguns questionamentos que algum participante da mesa tenha. Professor Márcio, aqui é a professora Liene. É porque as pessoas falam aqui no chat. Mas, primeiramente, parabéns pela palestra, viu, professor? Muito boa. Excelente mesmo. Para quem pensa que gestão é fácil, né? Tem um outro campo de atuação profissional que é totalmente diferente quando se pensa a nível acadêmico, né? Parabéns, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e também pelas suas palavras. Foi muito importante, viu? Professora, muito obrigado. E realmente é como você disse. Depois da graduação, tem uma caminhada muito árdua aí de busca de conhecimento, porque a graduação, ela não lhe dá, você não tem tempo de ter o conhecimento pleno, né, de tudo que você vai precisar. É como você falou mesmo, nós temos uma caminhada ainda muito grande para seguir após a graduação, mas é na graduação que nós vamos ter o fortalecimento do conhecimento e a estrutura do que nós precisamos para buscar esses novos conhecimentos na nossa caminhada. Né? Exatamente. Somente quem atua nessa parte da gestão, da assistência, compreende esse cenário. É uma outra realidade mesmo. Se quiserem fazer perguntas aqui pelo chat também, pessoal, fiquem à vontade, alguma dúvida. Bem, sendo assim, né? Se todos... tem uma aqui, uma participante, né, a Tamires, ela coloca que é da farmácia e também está estudando gestão, e ela colocou que é um assunto essencial, e ela tem toda a razão. Independente se você fosse gestor do cargo, no nome pleno do cargo gestão, independente disso, o profissional da assistência ou qualquer outro profissional de qualquer outra área tem que ter conhecimento de gestão. O que vai diferenciar ele, o que vai tirar ele da mediana, o que vai fazer com que ele tenha um pensamento, um olhar diferenciado, é o conhecimento de gestão. Logicamente, para ele ser um bom profissional em qualquer área, ele tem que ter conhecimento técnico da área. Sem conhecimento técnico da área, ele não será jamais um bom profissional. Mas para ele estar acima da média, ele tem que ter conhecimento técnico da área dele e, além disso, ele tem que ter conhecimento de gestão. Porque sem conhecimento de gestão, você não terá a excelência. E ninguém se forma para ser mediano, você se forma para ter excelência. E ela coloca aqui um questionamento interessante, né, a Tamires.
Qual dica de gestão o senhor dá quanto à parte de recursos humanos no âmbito hospitalar? A sua pergunta ela tem muito a ver com o que nós falamos. A primeira coisa que as instituições hospitalares têm que fazer é uma definição de perfil por competência. Se as instituições hospitalares não tiverem uma definição de perfil por competência, nós teremos pessoas erradas nos locais errados. E essas pessoas não vão estar executando o seu conhecimento técnico, porque conhecimento técnico é uma coisa, competência é outra coisa totalmente diferente, tá? Competência, a competência é dizer o seguinte: eu preciso de uma pessoa com esse nível de conhecimento nessa área para executar tal atividade em tal setor. E aí, por isso que nós temos, às vezes, profissionais com maus resultados, profissionais que não executam a rotina como deveria, profissionais que não se preocupam com o paciente como deveriam. Por quê? Porque ele não tem competência para aquele setor. Quando se fala não tem competência, não quer dizer não tem conhecimento técnico. O conhecimento técnico dele poderia ser ótimo, poderia ser excelente em um outro setor, não naquele que ele está atualmente. Então, para a sua pergunta, Damis, é assim, para a gente poder ter uma gestão de recursos humanos, gestão de pessoas no setor hospitalar, o primeiro passo de todos é: eu tenho que ter gestão por competência, tá? Eu tenho que levantar o perfil das competências por setor. E aí depois eu vou colocar cada colaborador por competência no setor específico. E os resultados aparecerão naturalmente. E aí a gente vai ter que fazer só o que mais? A gente vai ter que ter gestão de indicadores. Nós vamos monitorar esses resultados. E aí a nossa força de trabalho nas lacunas existentes serão menos críticas. Por quê? Porque quando eu coloco um colaborador que tem competência para aquele setor, desculpe, quando eu coloco aquele colaborador específico, os meus ajustes, as minhas melhorias serão minuciosos, serão pequenos. Não vai se ter um esforço tão grande para se ter excelência naquele setor. Tá? Muito boa pergunta a sua. Mais alguém? Obrigado, Tamires, pelas palavras. Sendo assim, né, eu queria também agradecer a enfermeira Thais. Eu acredito que ela esteja muito chateada, pelo que eu conheço ela, e ela é muito... como eu posso dizer? Ela se cobra muito. Por isso que ela tem o destaque que tem, porque ela se cobra, né? Então, eu queria agradecer por ela ter tentado estar aqui conosco, queria agradecer a todos que fizeram parte dessa mesa e colocar para vocês que eu fico à disposição, né? Nós estamos aí na Católica, na Unicatólica, e vocês têm acesso a todos os e-mails de todos os professores. Eu fico à disposição de todos. Obrigado aí pela paciência, pela atenção. Professora Liene, obrigado pelo convite, né? E gostei muito de participar dessa mesa redonda, né? Boa noite a todos, fiquem com Deus e nos encontraremos aí na caminhada. Lembre-se, primeira coisa, conhecimento técnico. Tem que ter isso. E isso não cai do céu, tem que estudar, tá? Boa noite a todos, pessoal. Um abraço.